se não mesmo assentado, tome a sua Bíblia e vamos abri-la no livro segundo escreveu Marcos, capítulo 1, e nós vamos olhar 2 versos do capítulo 1, que vamos ter como base do nosso texto, para a nossa meditação nesta noite. E eu creio que Deus vai falar conosco, como Ele tem falado comigo no momento em que eu estava preparando este texto para compartilhar com os irmãos, e eu creio que Deus falará com cada um de vocês. Marcos capítulo 1, versos 14 e 15, um texto bem conhecido, um relato que Marcos registra no seu evangelho, bem conhecido da igreja, e é importante nós atentarmos para o que Marcos diz. Diz assim, Marcos: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Amém? Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós queremos nos colocar diante da Tua presença, Senhor, para que o Teu Santo Espírito tome a nossa vida, Senhor, use-nos conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade. Senhor, nós necessitamos da Tua presença, nós necessitamos do Teu Espírito Santo para compreendermos a altura, a largura e a profundidade da Tua palavra, e que possamos ser, ó Pai, de tal forma instruídos para o louvor da Sua glória. Ajuda-nos, ó Senhor, a neste momento colocar a nossa mente, o nosso ser cativos à Tua palavra, para que possamos ser moldados por Tua palavra, Senhor. É a Tua palavra quem nos direciona, é a Tua palavra quem nos ensina, é a Tua palavra que tem o papel de corrigir as nossas vidas. Assim nós te pedimos, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, para o louvor da Sua glória. Amém. Amém. Podem tomar os vossos assentos. E o tema da mensagem para esta noite é bem simples: o tempo está cumprido. O tempo se cumpriu, o tempo está cumprido. E Marcos, então, ele nos apresenta em seu evangelho a realidade que mudaria o mundo de uma vez por todas. Ele nos diz que o tempo se cumpriu, o tempo está inaugurado. Um tempo novo está nascendo, pois o reino de Deus se aproximou, o reino de Deus chegou. Então Marcos, ele começa este relato falando de que esse tempo foi inaugurado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É interessante notar que este novo tempo é inaugurado com Jesus Cristo, e quando olhamos um pouco antes, no começo do capítulo 1 de Marcos, nós vamos ver que João está então dando testemunho de Jesus. Haja vista que Marcos registra o início do ministério de Jesus, e ele dá testemunho do que Jesus está fazendo, do que Jesus está realizando, do que Jesus está, então, cumprindo a vontade do Pai. E ele depois, ele nos fala, então, logo após desse agir de Jesus, Marcos, então, ele nos relata acerca do batismo de Jesus, e a sua tentação vem logo depois, um episódio que todos nós conhecemos, que está registrado, a sua tentação no deserto. E então o Senhor, após a tentação do deserto, o Senhor volta então para a Galileia, e onde João começa a declarar que o tempo se cumpriu. João então nos fala do reino de Deus, e ele conclama os seus ouvintes e também a nós ao arrependimento, que é um arrependimento que segue de fé. Nós só podemos nos arrepender seguidos de fé. É impossível nós nos arrependermos quando nós não temos fé naquilo que estamos ouvindo, ou seja, a palavra de Deus. Então, o reino chegou, e isso implica, meus irmãos, em reconhecer a vontade de Deus e obedecer à vontade de Deus. Mas qual vontade nós então devemos obedecer? Veja bem, o texto nos diz, Marcos relata que o tempo se cumpriu, que a vontade de Deus inaugurou e que nós devemos obedecer esta vontade de Deus. O evangelho fala-nos do quê? De boas novas.
Com a inauguração de um novo tempo, Jesus então trouxe o quê? Ele trouxe boas notícias, conforme está lá no texto de Lucas, capítulo 4, versículo de número 18. Olha o que diz o Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso de número 18. Deixa eu abrir aqui para nós. Lucas, capítulo de número 4, verso de número 18. Olha o que diz o texto, um texto também bem conhecido. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e a restauração de vista aos cegos, a pôr em liberdade aqueles que estão cativos e para apregoar o ano aceitável do Senhor. Isto são as boas notícias. As boas notícias são o evangelho de libertação, de restauração do oprimido, de restauração daquele que está cativo, a restauração daquele que Deus chamou para si. Isso são as boas novas. E é isto que devemos então continuar fazendo, proclamando o evangelho para que haja libertação daqueles que estão cativos. Como outrora nós ouvimos o evangelho e nós somos libertos das cadeias na qual prendíamos, da qual nós éramos escravos. Por conta do evangelho, nós ouvimos a mensagem do evangelho e fomos então libertos pela misericórdia e pela graça de Deus. Meus irmãos, o evangelho, ele nasceu na eternidade e ele foi pré-anunciado desde o Éden. Desde o Éden, Deus tem agido conforme a sua vontade para libertar aquele que ele quis chamar para si. Foi profetizado pelos profetas e ele foi inaugurado pelo povo, aliás, ele foi aguardado pelo povo da aliança. O evangelho, então, ele é a promessa da vida onde reinava a morte. O evangelho, ele é a promessa de luz onde havia trevas. O evangelho, ele é a promessa de libertação daqueles que estavam cativos do diabo, daqueles que estavam cativos de Satanás. Outrora, nós servíamos ao inimigo de nossas almas, mas pela graça e pela misericórdia de Deus, nós somos então alcançados por essa graça. Nós somos redimidos por essa graça. Nós somos libertos por meio da graça de Jesus Cristo. O evangelho, então, ele nos fala, meus irmãos, de perdão e não de condenação. O evangelho, ele fala de salvação e não de perdição. O evangelho, ele é a mais esplêndida notícia que veio ao mundo, conforme Lucas nos diz. Quando Jesus nasceu, um anjo anunciou. Um anjo colocou um anúncio como se num estandarte para aqueles pastores. E o anjo diz, conforme diz Lucas 2, verso 10. Olha que Lucas registra: eis que vos trago boas novas de grande alegria, e que será para todo o povo que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Esta foi a maior notícia que o mundo recebeu. O Salvador nasceu. O Salvador veio ao mundo para resgatar o seu povo. É a maior notícia que um homem, que uma mulher, que uma criança, que um jovem, que um ser humano poderia ouvir. O Salvador nasceu. O Redentor nasceu. Meus irmãos, Jesus não tinha apenas uma boa nova para nos falar, mas ele tinha uma exigência a fazer nesta boa nova. E qual era a exigência? Era uma exigência que aponta para duas realidades como requisitos para entrar no reino de Deus. E esses requisitos nos ensinam a real necessidade que os homens têm. E quais são esses dois requisitos? Os dois requisitos são a necessidade de arrepender-se e crer. São esses dois requisitos. Arrepender-se e crer. Mas se arrepender do quê, pastor? Quanto pecado nós cometemos? Quanto erro nós cometemos? Quantas coisas falhas nós fazemos? Nós devemos nos arrepender. Nós devemos nos voltar em arrependimento sincero para Cristo e clamar a sua ajuda para que então possamos cumprir a sua vontade em nossas vidas. Arrependimento e crer, ou seja, arrependimento e fé.
Feito essa breve introdução do que Marcos está nos falando, então nós vamos olhar alguns aspectos nesses 2 versículos que são de suma importância para a nossa caminhada cristã, para a nossa caminhada de fé. E a primeira delas é que as boas novas de grande alegria chegou. É o primeiro aspecto que nós vemos no texto de Marcos, no texto que acabamos de ler, capítulo de número 1, versículo 14 e 15. São 3 aspectos de grande fundamento para a nossa caminhada de fé. O primeiro deles é a boa nova de grande alegria. Ela chegou até nós. Como vimos, um novo tempo está nascendo. Isso aconteceu logo após João Batista ter sido preso. Veja bem que João Batista ele é preso, e então após isso Jesus começa então o seu ministério de anúncio das boas novas. O relato bíblico de Marcos diz que Jesus ele se dirige para a Galileia. E aqui devemos notar com grande atenção que é nesta região que também ali havia ovelhas perdidas que precisavam ouvir a mensagem das boas novas. Ali também havia ovelhas que precisavam ser trazidas novamente para o aprisco. Na Galileia, havia pessoas que precisavam, então, ouvir a mensagem de Cristo. Conforme vemos na história, a Galileia ela era considerada como uma região de trevas. Galileia ela era considerada como Galileia dos gentios. Era a terra onde vivia gente pobre, era uma terra onde vivia gente desprezada, era uma terra onde vivia gente enferma e possessa. Ou seja, era um lugar que era considerado como o fim do mundo, o resto do mundo, a Galileia dos gentios. Haja vista que a Bíblia relata 2 Galileias, uma Galileia e a outra que é mais conhecida como a Galileia dos gentios, ou seja, a Galileia de um povo esquecido, a Galileia de um povo que é rejeitado, a Galileia de um povo que é como se fosse nada, mas Jesus vem para aqueles que são considerados como nada. Jesus vem para restaurar aqueles que estão na Galileia, aqueles que estão no lugar de trevas, aqueles que estão no lugar de desprezo, aqueles que estão no lugar onde ninguém quer ir. E é para este lugar que Jesus então se direciona para levar uma mensagem de salvação. Ela era chamada de Galileia dos gentios. Foi neste berço de trevas e de opressão que Jesus chegou então com uma mensagem de salvação, a mensagem do Evangelho, isto é, proclamando as boas novas de salvação como um dom gratuito de Deus ao homem. Uma salvação que ela começa em Deus, que ela perpassa por Deus e que ela termina em Deus. Ou seja, em Cristo, com Cristo e por Cristo. É uma promessa de salvação que tem como fim único glorificar a Deus. Eu quero abrir um parêntese curto aqui e dizer que a tua salvação, a minha salvação, ela pertence a Deus. Não pertence a você. Ele te salvou por sua glória, por sua graça e por sua misericórdia. Ele estendeu o seu braço forte para nos tirar das mãos do inimigo. Ele estendeu a sua misericórdia entregando o seu único filho para morrer na cruz por meu e pelo seu pecado. Ele salvou-nos por sua graça e por sua misericórdia. Meus irmãos, nós devemos ter em mente que é por meio da proclamação do Evangelho que os pecadores são chamados, que os pecadores são alcançados. A Bíblia diz em Romanos 10, verso 17, que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, nós só podemos ter fé quando ouvimos a pregação genuína do Evangelho. Aí nós então somos acrescentados de fé em nossas vidas e vivemos então para o louvor da glória de Deus. E eu concordo com o que o pastor Hernandes Dias Lopes diz a respeito desse verso 17 do capítulo 10 de Romanos. Ele diz que este verso, ele nos revela a supremacia da palavra de Deus e a primazia da pregação do Evangelho. Ou seja, é por meio da palavra de Deus e pelo anúncio do Evangelho que nós somos então
confrontados, transformados e libertos para o louvor da glória de Deus. Conforme vemos no texto de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. Porque ele diz que devemos pregar não sobre a palavra, mas a palavra. Não é pregar sobre a palavra, é pregar a palavra. Não é o que eu penso a respeito da palavra que vai me libertar, é a palavra de Deus que vai me libertar. Não é o que eu acho acerca do texto bíblico, mas é o que o texto bíblico acha acerca do meu respeito. Não é eu que devo ler a palavra de Deus, é a palavra de Deus que deve ler a minha vida e ver se a minha vida está de acordo com o que ela diz que deve estar. Porque quando eu leio o texto bíblico e eu interpreto o texto bíblico de forma errada, não há eficácia alguma na minha vida, não há eficácia alguma na sua vida. Mas quando a palavra de Deus ela é lida e ela lê a nossa vida, e a nossa vida, às vezes, ou uma maioria das vezes, está contrária à palavra de Deus, então ela começa a nos corrigir, ela começa a nos transformar, ela começa a nos libertar por causa do poder da palavra de Deus. Igreja, a palavra ela é o conteúdo da mensagem e ela é a autoridade do mensageiro. É a palavra de Deus que nos liberta. É a palavra de Deus que nos atrai para o louvor da glória de Deus. Isso nos diz que o compromisso que Deus tem é com a sua palavra e não com aquilo que o pregador pensa a respeito da palavra. Ele tem compromisso com a sua palavra, que ela é fiel, que ela é eficaz, que ela é verdadeira e ela é a única que pode transformar as nossas vidas. É a palavra de Deus. É ela quem transforma as nossas vidas. Veja bem, a Bíblia diz que a palavra de Deus, quando ela é lançada, ela não volta vazia. Pode ser no ato imediato, pode ser anos depois, pode ser dezenas de anos depois, mas ela vai voltar não vazia, mas trazendo os seus frutos no tempo certo e na hora certa. A palavra de Deus nunca volta vazia. Ela sempre vai trazer os seus frutos, os seus resultados. Ela nunca volta vazia. Amados, neste texto de Marcos que acabamos de ler, nós vemos que Jesus se dirige para a Galileia pregando o evangelho de Deus. Veja bem, Jesus é o nosso modelo. Ou seja, a sua pregação, ela afeta todos aqueles que ouvem. Nela podemos ver algumas verdades na pregação do evangelho. Quais são elas? O Filho de Deus ele veio trazer as boas notícias em um lugar esquecido, como eu já disse. Ele trouxe a promessa de vida onde havia morte. Ele trouxe luz onde havia trevas. O Senhor traz libertação aonde havia escravidão. E como nós vemos o mundo hoje? O mundo é escravo, meus irmãos. O mundo que nos rodeia é um mundo escravo de circunstâncias. O mundo no qual nos rodeia é escravo de um sistema que tenta de todas as formas destruir a palavra de Deus, de todas as formas abafar a palavra de Deus, de todas as formas mudar o sentido da palavra de Deus. O mundo é escravo. O mundo é escravo de um sistema que tenta destruir a palavra de Deus. Queridos, nós precisamos estar cheios do evangelho, pois ele fala de perdão e não de condenação. Ele fala de salvação e não de algo que deve se perder, mas algo que deve ser salvo. Nós devemos lembrar das próprias palavras de Jesus que diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, mas vim chamar pecadores. Veja bem, quem Cristo veio chamar? Ele não veio chamar pessoas justas. Ele veio chamar pecadores. Ele não veio chamar pessoas que se acham melhores umas do que as outras. Ele veio chamar pessoas pecadoras que precisam da sua graça. Foram essas pessoas que o Senhor chamou. Assim ele me encontrou, eu necessitando da sua graça. Creio que assim ele te encontrou, você necessitando da graça de Deus.
E veja mais, o texto ainda continua dizendo que o Filho do Homem não veio buscar e salvar, aliás, que o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. Ele não veio buscar aquele que não se acha perdido. Ele veio buscar e salvar perdidos, que precisam de serem assistidos por Ele, que precisam de ser restaurados por Ele. Meus irmãos, devemos retomar então o que Lucas registra, pois ele diz que o Evangelho é a mais esplêndida notícia que veio ao mundo, como vimos acerca do relato dos anjos anunciando que nasceu o Salvador, nasceu o Redentor. Ao Jesus nascer, o anjo então ele publica em Belém, que também era um lugar praticamente esquecido. Pode vir alguma coisa boa de Belém? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nós vemos isso no texto bíblico. E olha o que diz: eis que vos trago boas novas de grande alegria. É por isso que todos os dias da nossa caminhada, meus irmãos, nós devemos fazê-la com júbilo, nós devemos fazê-la com gratidão, nós devemos fazê-la nos alegrando todos os minutos possíveis de nossas vidas, louvando a Deus. Porque outrora nós estávamos direcionados para o inferno, nós estávamos condenados a estar a eternidade sem a presença de Cristo. Mas agora, depois de salvos em Cristo, nós estamos destinados para a eternidade, para louvar e exaltar ao Senhor constantemente. É um motivo de grande alegria saber que você faz parte da família de Deus e vai estar junto dele eternamente. Agora, dura coisa é quando a pessoa, a partir desta vida, e ela está a eternidade sem a presença de Deus. Aí é difícil, aí é duro, meus irmãos. É por isso que nós temos que pensar a respeito da vida na qual estamos vivendo diariamente. Porque as boas novas de grande alegria chegou até nós. E o que será para todo o povo é que hoje nasceu o Filho de Deus, aquele que há de redimir o seu povo. Que notícia nós recebemos? Que notícia aquele povo do passado recebeu? Que notícia o povo de Deus que esperava por tanto tempo o Messias? Então a notícia veio e o povo se alegrou. Queridos, as boas novas que Jesus trouxe ao mundo diz respeito à verdade. Diz respeito à verdade. Por causa da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. O Evangelho, ele é a palavra da verdade. O Evangelho é a própria pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Evangelho. Também nós vemos que esse anúncio de grande alegria diz respeito às boas novas de esperança. E aqui eu quero abrir mais um parênteses para falar acerca da esperança. O que é esperança no aspecto pleno da palavra cristã? Esperança é a certeza de algo já concluído. Não é o que você vai esperar que vai acontecer. Já aconteceu. Já aconteceu. É diferente do aspecto de esperar. Você, por exemplo, ora para que algo aconteça e você fica esperando que aquilo aconteça. Nesse aspecto aqui, esperança é algo concluído, algo pronto, algo feito, realizado de uma vez por todas por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele já realizou a salvação. Nós só esperamos o dia dele voltar, mas já temos a certeza que foi feito. Eu não espero que ele vai voltar para me salvar. Ele já salvou. Eu só espero o retorno dele para estar plenamente junto com ele. Porque por enquanto nós não estamos plenamente com ele. Por enquanto nós estamos vivendo neste mundo, nós vamos continuar errando, nós vamos continuar pecando, mas a sua misericórdia vai nos dar força e condições de nos arrependermos diariamente dos nossos pecados, para que naquele grande dia nós possamos estar junto com ele. Porque a salvação já foi realizada. Isso é esperança no termo pleno da palavra. É algo concluído, algo já feito. Isto é esperança, meus irmãos. Se é que permaneceis na fé, veja bem o que o texto diz. Se é que permaneceis na fé, isso é condicional.
se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar do quê? Da esperança do evangelho que ouvistes, que foi pregado pela criatura debaixo dos céus. Já foi realizado. Isso é esperança. Este evangelho também nos fala de boas novas, conforme Paulo escreve aos irmãos de Éfeso, capítulo 6, verso 15. E o que Paulo diz lá para os irmãos de Éfeso? Paulo diz que devemos calçar os pés com a pregação do evangelho da paz. Nós devemos caminhar a nossa vida cristã com o evangelho da paz aonde quer que estivermos. Nós devemos sempre estar prontos para aconselhar, para conduzir e para corrigir aqueles que estão no erro em amor, em paz, em gratidão a Deus. Porque outrora nós fomos alcançados assim. Nós fomos alcançados desta forma, meus irmãos. Ainda esse anúncio de boas novas diz respeito ao anúncio de boas novas, que é o evangelho de Deus, que traz as promessas de Deus ao seu povo. Ou seja, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Jesus Cristo por meio do evangelho. Gentios aqui diz respeito àquele povo do passado que não era o povo de Deus e também a nós. Nós somos parte dos gentios. Nós não éramos para ser o povo de Deus, mas por causa da sua misericórdia, por causa da sua graça, em Cristo nós fomos enxertados na videira. Um povo gentil, um povo que não era seu povo, um povo que não clamava por ele, Deus trouxe então para si. Deus nos enxertou na videira. Deus nos trouxe, Deus nos amou de tal maneira que ele nos trouxe para si. Este evangelho diz respeito também à imortalidade, conforme 2 Timóteo, capítulo 1, verso 10, que diz o seguinte: e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o evangelho. Ele está falando aqui de uma vida eterna com ele. É por isso que para o crente não há morte. Para o crente, em Cristo Jesus, não há morte. Vivemos neste mundo temporal. Todos nós nascemos, crescemos, envelhecemos e um dia vamos morrer. Isso é o processo natural da vida. Só que para o mundo, a morte é dura, porque ele não sabe para onde vai. Mas para o crente, a morte é motivo de gozo. É motivo de alegria, porque ele sabe que quando ele partir desse lugar, ele vai estar eternamente com o seu Senhor. Eternamente com o seu Senhor. Eu sei, pastor, mas como assim morte é motivo de gozo? É complexo de entender mesmo, irmão. Quem que se alegra com morte? Quem que quer morrer? Quem que fala, ó, morte, vem até mim? Ninguém quer morrer. Mas conforme o relato bíblico, todos nós passaremos pela morte, salvo se Cristo vier antes e arrebatar o seu povo junto com ele. Que pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã, pode acontecer a qualquer momento, mas também pode acontecer de nós morrermos antes disso acontecer e estarmos então com o nosso Senhor. Eu gosto muito do que Jürgen Moltmann diz. Ele é um exegeta do Novo Testamento, e ele diz que a morte é o portão mais rápido que nós podemos encontrar a Deus. Já parou para pensar nisso? Eu gosto também de quando Richard Baxter, um teólogo e pastor do século XVII daqui da Inglaterra, e ele dizia o seguinte: chegou um momento que ele estava doente, tão doente, e ele estava em sua casa, e a igreja orando por ele, ao momento dele chegar e falar assim: parem de orar e não me detenham da glória. Param de orar e não me detenham da glória. Ou seja, a oração da igreja estava sendo ouvida, ele estava permanecendo acamado, mas ele estava ficando distante do seu Senhor. Não me detenham da glória. Ele já tinha trabalhado, dado a sua vida para o ministério, ele estava doente. E, no entanto, ele escreve um livro
Antes dele morrer, ele escreve um livro dizendo acerca da sua morte, o descanso eterno dos santos. The everlasting of sons of God. Ele escreve acerca da sua própria morte, antes dele morrer, porque ele sabia que ele estaria com o Senhor. Enfim, meus irmãos, o Evangelho diz respeito às boas novas de salvação. Ele traz a libertação da condenação, como eu disse, a libertação do pecado e a oferta do dom precioso da vida eterna junto com Deus. Warren Wiersbe diz o seguinte, que o Evangelho de Deus revela que ele vem de Deus e que ele volta para Deus. O cristão, lavado e remido no sangue do Cordeiro, ele vem de Deus e ele vai voltar para Deus. Isso então nos leva ao nosso segundo aspecto do texto que lemos, a parte A do versículo de número 15, que diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. O tempo se cumpriu, meus irmãos. E o tempo não se cumpriu hoje. O tempo se cumpriu há pelo menos 2000 anos atrás. O tempo se cumpriu. Devemos entender isso então como uma época apropriada para algo ser realizado, para o cumprimento das promessas redentivas de Deus. Com isso dá então a promulgação do evangelho que havia chegado e era chegado o cumprimento da mensagem profética que Isaías tinha proferido. Isaías capítulo 9, versículo de número 1 e 2. O profeta Isaías ele era considerado como profeta messiânico. Isaías ele viveu pelo menos 800 anos antes do Messias vir ao mundo. E ele profetizou com precisão aquilo que aconteceria. Isaías, capítulo 9, verso 1 e 2 diz o seguinte: mas para a terra que estava aflita, não continuará na obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e também a terra de Náftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, lhes resplandeceu a luz. Ele profetizou do que Marcos relatou 800 anos depois. Jesus veio para os gentios da Galileia, um povo que estava na terra da sombra da morte, um povo que era escravo, mas ele veio e cumpriu a sua palavra. Ele se manifestou de forma plena, de forma excelsa e de forma gloriosa. O que Jesus está então dizendo, então, é que o reino de Deus no coração e na vida dos homens começariam então a se firmar muito mais poderosamente do que antes. Falando a respeito daquele povo que vivia na Galileia dos gentios e, consequentemente, também os gentios que foram atraídos a ele. Grandes bênçãos estavam preparadas para aqueles que, pela graça soberana, eles confessariam então a deixar os seus pecados e começariam a viver para a glória e para o louvor de Deus, conforme vemos Paulo escrevendo aos irmãos de Corinto. Paulo fala a respeito disso, quando ele diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer aqui para aqueles irmãos e para nós, toda a sua vida, ela deve ser vivida para a glória de Deus. Não é só quando nós estamos no domingo no culto. Não. Todos os dias da nossa vida. Do momento em que nós levantarmos na manhã, deve ser vida para a glória de Deus. E do momento que nós deitarmos, também deve ser feito para a glória de Deus. Toda a nossa vida. Não é parte da nossa vida. Como alcançados e como salvos em Cristo Jesus, nós devemos viver para a glória dele. Devemos viver para a glória dele. No sentido mais abrangente desta palavra, o reino de Deus indica então
o reinado de Deus, o governo de Deus e a soberania de Deus sobre a vida dos seus. Esses então seriam reconhecidos no coração e em ação na vida do povo de Deus que vive para a glória de Deus, efetuando então de forma plena a sua completa salvação. Quando nós vivemos uma vida superlativa, nós declaramos que a nossa vida não é nossa, vivemos para a glória de Deus. Viver a vida de forma superlativa é viver acima das expectativas. Como assim, pastor, viver acima das expectativas? Todos aqui, se não a grande maioria, tem seus trabalhos. Todos aqui são comparados no seu trabalho. Viva e faça acima das expectativas. Ou seja, faça com excelência. Faça para a glória de Deus. Mesmo que você às vezes ache ruim, mas vejam bem, meus irmãos, vocês, nós somos filhos de Deus, enxertados por causa de Cristo Jesus. Devemos viver para a glória de Deus, de forma excelente, de forma soberana para a glória dele. O seu fazer, o seu realizar tem que refletir a glória de Deus. Você tem que ser não melhor no aspecto de você se compara com os outros, mas você tem que realizar a sua vida de maneira que Deus quer que você viva, para a glória dele. Aquilo que os puritanos diziam, qual é o fim único do homem? A confissão de fé de Westminster diz que o fim único do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre em todos os aspectos de nossa vida. Todos os aspectos. Em casa, na escola, no trabalho, no relacionamento com os amigos, no relacionamento familiar, no relacionamento entre as pessoas, deve ser vivido para a glória de Deus. Isso quer dizer que nós não vamos errar? Não. Vamos errar. Vamos falhar. Somos pecadores. Temos a natureza adâmica. Mas quando errarmos, quando falharmos, nós temos que ter a consciência de que o Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo, e nós então nos arrependemos do que fizemos. Arrependimento tem que vir de dentro do nosso coração, não tem que vir da boca para fora. Arrependimento tem que vir de algo que é mudado pelo próprio Espírito Santo. E aí nós não vamos tornar a fazer novamente. Porque quando arrependemos da boca para fora é remorso, meus irmãos. E remorso não restaura. Remorso machuca, remorso destrói, mas arrependimento restaura. Arrependimento te leva à humilhação, arrependimento te leva ao choro, arrependimento te leva ao desespero. Nós precisamos entender isso, que arrependimento não é remorso. E remorso não é arrependimento. São duas colocações completamente diferentes uma da outra. A pessoa que tem remorso, ela fica com remorso, mas no momento seguinte, ela vai fazer novamente a mesma coisa. E ela vai ser confrontada e ela vai ter remorso de novo. Mas quando há um arrependimento, ele não volta mais. Porque ele é tratado. Ele é tratado. Amados, nós devemos entender que a salvação, ela é realizada em Deus, por Deus e para Deus. Isso diz respeito, então, que essas bênçãos espirituais e materiais, elas estão presentes na vida do salvo. E o que diz respeito às bênçãos materiais e espirituais? É algo para o corpo, que resultam em algo que você vive plenamente para a glória de Deus, e também é algo que resulta no aspecto material, que tudo que você faz, você faz fazendo, que sabe que é Deus quem está fazendo através de você. Isso é viver também de forma plena para a glória de Deus, que resultam quando Deus é o Rei do nosso coração, o Senhor de nossas vidas e o Senhor de nossas ações. Então devemos obedecê-lo como tal. Ele é Senhor, nós somos servos. Ele é Deus, Ele é Criador, nós somos criaturas. Entendam mais uma vez, já foi falado várias vezes aqui, mas entendam. Nós precisamos de Deus. Deus não precisa da gente. Nós com Deus estamos em vantagem. Nós sem Deus estamos em desvantagem. Somos nós que perdemos. Estar em Deus é a melhor atitude que um homem e uma mulher
pode ter. Só podemos ter esse entendimento, então, quando nos arrependemos verdadeiramente, e aí nós nos comprometemos a viver de forma plena para a glória de Deus. Por causa do arrependimento, que não é remorso, que é arrependimento. Isso, então, nos leva para o último aspecto deste texto, que é a parte B do verso de número 15. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O terceiro aspecto, então, é o verdadeiro arrependimento, ele gera uma verdadeira vida cristã. Ou seja, a verdadeira vida cristã, ela só é possível quando há verdadeiro arrependimento. Se não há verdadeiro arrependimento, não há verdadeira vida cristã. Concordam comigo? O verdadeiro arrependimento leva a uma verdadeira vida cristã. E é isso que precisamos entender, que arrependimento, então, ele é a porta para o Evangelho que tem dois lados. Como assim, pastor? Uma porta que tem dois lados? Explico. O primeiro é dar as costas para o pecado, e o segundo lado é voltar-se para Deus, glorificando a Ele plenamente. É uma porta que tem dois lados. Você passa essa porta e o seu pecado fica para trás. E ao passar essa porta, você vive nela e entra nela para a glória de Deus. Os dois elementos que a Bíblia nos apresenta não podem ser separados. Eles estão conectados, eles estão correlacionados entre si. Não tem como nós separarmos conversão de arrependimento de pecados. É impossível. Não tem como a gente separar a vida de santidade com Deus com uma vida de pecado. É impossível, nós devemos separar isso. A vida velha fica para trás e a vida nova passa a ser vivida. Não é assim que diz a palavra de Deus? Todas as coisas se fizeram novas. A vida velha ficou para trás. São correlacionados esses relacionamentos entre uma vida cristã para a glória de Deus e uma velha vida que deixou de ser vivida para que ela possa ser vivida, então, agora para a glória de Deus. Quem se volta para Deus, volta-se do pecado para Ele. Veja bem, quem não tem do que se arrepender, não demonstra necessidade e verdadeira vida no crer. Isso é sério. Onde não há verdadeiro arrependimento, não há fé genuína. Olha como que as coisas estão conectadas. O verdadeiro arrependimento implica em tristeza pelo pecado. Em outras palavras, é voltar-se completamente para Deus, é fugir do pecado e refugiar-se em Deus. Lembra, num fato bem conhecido, José do Egito ou José no Egito? José no Egito. Ele não era do Egito, ele estava no Egito. José no Egito, o que aconteceu? A esposa do seu senhor o tentou, o que ele fez? Ele abraçou a causa? Não. Ele fugiu, perna para quem tem, correu léguas. Ele fugiu do pecado. Assim deve ser a nossa vida, fugir do pecado. Isso quer dizer que nós não vamos ser tentados? Não, meus irmãos, você vai ser tentado constantemente. O tentador, ele é aferidor de medidas. O que é um aferidor de medidas, pastor? Aferidor de medidas é aquele que mede a sua vida de cima a baixo. Ele sabe quais são os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. Ele vai te tentar no ponto fraco. Ele conhece a sua vida. Aferidor de medidas. Ele conhece aonde está a tua fraqueza. E é nesse ponto que ele vai te tentar. E se você está vivendo pelo Evangelho, a sua vida está conforme a Deus, você vai fugir do pecado. Você vai correr do pecado. Isso é muito sério para nós que devemos viver a vida cristã. É fugir do pecado e refugiar-se em Deus. Isto é, depositar toda a sua confiança na obra de Cristo Jesus. Mas isso não quer dizer que você não tem que ter responsabilidade cristã. Não, você tem a sua responsabilidade cristã, sim, de viver para a glória de Deus e fugir das artimanhas do adversário. Jesus disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Irmãos,
Em toda a Bíblia nós vemos esta mensagem. Os profetas do Antigo Testamento anunciaram esta mensagem. Os profetas menores, os profetas maiores, eles anunciaram esta mensagem de arrependimento. João Batista, o precursor do Senhor, ele anunciou a mensagem de arrependimento. Arrependam-se, arrependam-se. Qual era o batismo? Ele batizava para arrependimento. Ele batizava com água para arrependimento. Arrependam-se. E então, logo após, vem o que? Jesus pregando uma mensagem de arrependimento. Aí nós vamos ver Pedro falando acerca do arrependimento. Vamos ver Paulo falando acerca do arrependimento. Vamos ver os demais apóstolos falando acerca do arrependimento. Arrependam-se, arrependam-se. Lembram-se do primeiro sermão de Pedro, quando 5.000 se convertem? Ele fala, que faremos então? Depois ele explanar o evangelho, depois dele explanar a mensagem daqueles, vão fazer, então o que faremos? A resposta de Pedro foi concisa: arrependam-se. Arrependimento é a mensagem do evangelho, meus irmãos. Arrependimento. E o que vemos nos dias de hoje? O que nós contemplamos nos dias de hoje? Infelizmente, temos visto uma geração que não valoriza o arrependimento, que acha que não se precisa de arrepender de nada, uma geração que não se arrepende dos seus pecados, uma geração que continua cometendo pecado em cima de pecado, uma geração que não se curva diante da verdade da palavra de Deus, porque a palavra de Deus agora ela é questionável, uma geração que não acredita na palavra de Deus, uma geração que não tem a palavra de Deus como fundamento de fé e prática, uma geração que caminha a passos largos conforme o seu bel prazer, conduzindo-se a si mesmo para o inferno, uma geração que não quer mudança. Meus irmãos, nós estamos vivendo em um período terrível, porque as pessoas não dão mais crédito na palavra de Deus. As pessoas não ouvem mais a palavra de Deus. Meus irmãos, a mensagem é: arrependa-se. Porque o arrependimento confronta o homem e as suas iniquidades. E aí então eles se arrependem. Não vemos hoje as soluções que brotavam dos Salmos. Salmo 51, verso 1, olha o que diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, e apaga as minhas transgressões. Isso é o salmista escrevendo. Isso é o salmista orando. Ah, pastor, não sei orar. Quer aprender a orar, irmãos? Começa a ler o livro de Salmos. Você vai aprender a orar. Você vai aprender a orar a oração de arrependimento, oração de gratidão, oração de entrega, oração de confiança. Tudo no livro de Salmos. O saltério é o melhor lugar para nós aprendermos a orar. O salmista expressa, ele abre o seu coração, ele abre a sua alma diante de Deus, e Deus o muda, Deus o transforma, Deus o abençoa, porque ele fala com Deus constantemente. Também essa geração que nós vivemos não tem mais o mesmo aspecto que tinha alguns dos pais da igreja, como por exemplo Agostinho, que foi convertido ao ler uma página referente a Romanos, e a sua vida foi completamente transformada. Como dos reformadores, que faziam a diferença em sua época, e nem a agonia do arrependimento dos puritanos, que eles viviam constantemente se arrependendo, dependiam disso. Amados, precisamos chamar e clamar urgentemente, da seguinte maneira: perdoa-nos, Senhor, pois temos transgredido a sua palavra. Ajuda-nos a viver para a sua glória e em completo arrependimento. Só o Senhor pode fazer isso, meus irmãos. Eu não posso fazer. Os pastores que assumem a tribuna aqui não podem fazer. Nós podemos apenas transmitir a mensagem. Quem tem o poder de agir na sua vida é o Espírito Santo. Nós somos apenas mensageiros, mas é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado e do juízo. E quando eu digo homem aqui, não me entendam mal, ou seja, a humanidade que Deus chamou para si. Não é todos. Deus chamou um povo particular para si. Deus chamou um povo peculiar para si. Todos aqueles que são seu povo Ele chamou para si. Não é todo mundo. Quando o texto diz todos, Ele está falando de todos aqueles que são seus. Todos aqueles que fazem parte da sua família, que Ele chamou. Nós devemos entender isso.
Como eu lhes disse, meus irmãos, arrependimento ele é mudança de mente, uma mudança de atitude. A expressão grega para arrependimento significa literalmente mudar de direção, mudar de mente. A palavra metanoia significa mudar de mente, ter uma mente transformada. Romanos 12:2. Renovai a vossa mente por meio da palavra de Deus. Renovem a vossa mente por meio da palavra de Deus. O verdadeiro arrependimento diz respeito não só que alguém está aflito pelas consequências do seu pecado, mas que também chegou a odiar o pecado em si. Isso é arrependimento. A confissão de fé de Westminster, já citada, diz que arrependimento é algo para a vida, não é para o momento, é algo para a vida. E a graça de Deus é a graça de Deus vinda aos homens na pessoa de Jesus Cristo, para a salvação de todo aquele que crer. É exatamente isso que o apóstolo Paulo diz aos irmãos de Roma, quando ele escreve dizendo da seguinte maneira: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não devemos nos envergonhar do evangelho, ou seja, da pessoa de Jesus Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando homens reconhecem seus pecados, eles o fazem por causa do Espírito Santo, pois somente o Espírito Santo é quem convence o homem dos seus pecados. Então, a próxima atitude que o homem deve ter, deve ser a de abandonar os seus pecados com todas as suas forças. Devem deixá-los e voltarem para Deus com a intenção de andar com Ele e em todos os seus caminhos e mandamentos, esforçando-se para viver para a sua glória. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazeis para a glória de Deus. Estamos indo para o encerramento? Amados, isso só é possível se crermos no Evangelho e vivermos por meio do Evangelho, tendo uma mente transformada, conforme diz o texto de Romanos 12:2, já pré-mencionado, que diz o seguinte: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que então experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, essa atitude, ela realizará uma completa transformação em nossas vidas para o louvor da sua glória. Uma completa transformação em nossas vidas para o louvor da glória de Deus. Que texto precioso Marcos registra em seu evangelho. E então nós podemos ter algumas aplicações, breves aplicações para as nossas vidas, que diz, a primeira delas, a boa nova de grande alegria. Como nós podemos aplicar isso em nossas vidas? As boas novas de grande alegria. Tendo a plena consciência e sabedoria de que Jesus Cristo trouxe a mensagem de salvação para nós, como Ele trouxe para aqueles irmãos que estavam na Galileia. O primeiro aspecto, ter certeza que a salvação, ela vem por meio de Jesus Cristo. O segundo aspecto, ainda, das boas novas de grande alegria, é que a pregação do Evangelho, ela é essencial para chamar pecadores para si. Não tem como chamar pecadores para si sem a pregação do Evangelho. Ainda no ponto 1, uma outra aplicação bem rápida para nós, é que o Evangelho ele é descrito como uma notícia mais importante que o homem já ouviu. É o Evangelho. Então, a aplicação para aquele que entende que o tempo se cumpriu é a seguinte: que o cumprimento das promessas de Deus, redentivas, é realizado em Deus desde o início da história para o louvor da sua glória. É Deus quem, então, nos salva. O reino de Deus, ele é manifesto no coração e na vida do homem que se arrepende. Você vive para a glória de Deus em toda e em qualquer circunstância. A terceira aplicação para dizer a respeito do tempo que se cumpriu é que a soberania de Deus deve ser reconhecida em todas as áreas de nossas vidas. Deus, ele é soberano. E por fim, a aplicação no que diz respeito ao verdadeiro arrependimento que leva a uma verdadeira vida cristã é que o arrependimento ele é fundamental
e ele envolve a rejeição do pecado e a volta do pecador para Deus. Essa é uma das aplicações para o arrependimento que leva a uma verdadeira vida cristã. Uma outra aplicação que nós podemos fazer a respeito desse texto é que a verdadeira fé, ela está ligada ao arrependimento genuíno. Quando nós nos arrependemos genuinamente, nós demonstramos que temos genuinamente fé em Cristo Jesus. E por fim, a última aplicação que diz respeito a isso é que o Espírito Santo, meus irmãos, só Ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só Ele tem a capacidade de fazer isso. Tendo falado isso, acerca do arrependimento, acerca de como devemos viver para a glória de Deus, então nós vamos participar da mesa do Senhor. Nós vamos ter comunhão plena com o Senhor através da participação da sua mesa. E aí eu gostaria que você, então, abrisse a sua Bíblia comigo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E assim que nós lermos esse texto, então eu vou orar e depois eu vou pedir para que alguns irmãos, ore pelo pão e o outro vai então orar pelo cálice, como nós temos feito de costume. E após então, nós vamos ter uma música e vamos compartilhar da mesa do Senhor. Como nós sempre dizemos, que a mesa do Senhor não é exclusiva de Cliff Oak Church, mas é para todo aquele que faz parte do povo de Deus e que reconhece que Jesus Cristo é o seu Salvador. Aquele que sabe que Jesus Cristo o transformou, o restaurou. A mesa do Senhor não é minha, a mesa do Senhor não é de Cliff Oak Church, a mesa é do Senhor. Se você é visitante, está em comunhão com Deus, está em comunhão com a sua igreja, você tem plena liberdade de participar da mesa do Senhor juntamente conosco e alegrar-se no Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Porque cada um examine-se a si mesmo, assim então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para juízo próprio. Meu irmão, este é o momento de você colocar o seu coração diante do Senhor. Você curvar a sua cabeça e você abrir o seu coração diante de Deus. Tenham isso em mente. Deus entregou-se por você. Deus entregou a sua vida para que você pudesse ter vida. Deus nos restaurou de forma plena. E devemos entender isso. Então gostaria, você fica numa liberdade. Você pode orar pelo pão. Gostaria que o Marcelo, por favor, orasse pelo pão e você medite na sua mente, no seu coração, acerca da mesa do Senhor. Deus te deu um privilégio de participar da mesa do Senhor.